Queridos, nós vamos ler o Salmo 131, um dos mais curtos salmos do livro dos Salmos. O salmista diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Queridos, fiquei pensando em alguma personagem da Bíblia que tivesse de fato colocado em Deus sua confiança, sua fé, sua esperança, de forma absoluta, de forma completa, de forma integral. E vasculhando minha memória, vasculhando os textos conhecidos, cheguei à conclusão de que alguém, homem de Deus, que de fato confiou no Senhor, com uma confiança absoluta, foi Abraão. Lá no capítulo 22 de Gênesis, a palavra de Deus diz assim: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Como assim voltaremos? Ele não iria lá oferecer o menino em holocausto a Deus? Como assim eu e o menino, depois de adorarmos, voltaremos? Eu voltarei, Isaque não. Mas Abraão tinha uma confiança absoluta em Deus. Ele entendia na interpretação do escritor da carta aos Hebreus que Deus poderia, mesmo depois de morto das cinzas, restituí-lo. Lá em Hebreus 11, o escritor, interpretando o Gênesis 22, diz: pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Queridos, uma confiança absoluta em Deus. Este homem que teve um filho aos 100 anos de idade, sua esposa aos 90 anos e ainda estéril, agora quando o menino já está jovem, quando ele está já crescido,
quando ele é de fato o centro de todas as atenções, o objeto do amor, como o próprio texto diz, pega teu filho Isaque, a quem amas, Deus chega para este homem e diz, agora você me devolve o filho que eu lhe dei, sacrifica-o a mim. Abraão não pestaneja, Abraão não reclama, Abraão não questiona, Abraão pega o menino, pega o cutelo, pega a lenha, pega o fogo e caminha 3 dias. Porque ele sabia que Deus é poderoso para restituir. Confiança absoluta em Deus. Queridos, o Salmo 131, segundo Spurgeon, é um cântico de peregrinação de Davi. Ele é composto por Davi e ele é sobre Davi. Davi é o autor e Davi é o tema desse salmo. E muitos incidentes da vida de Davi foram usados para ilustrá-lo. Spurgeon diz que comparando os salmos a gemas preciosas, a pedras preciosas, este seria uma pérola. Quanta beleza adornará o pescoço da paciência. É um dos salmos mais curtos de ler, porém um dos mais longos para aprender. Este salmo supera todos os cantos de peregrinação que o precederam, pois formosura é um dos mais altos resultados da vida divina. Há também degraus neste canto de passos em ascensão. É uma escada curta se contamos as palavras, contudo chega a uma grande elevação, alcançando desde a profunda humildade até a confiança fixada. Esse salmo, queridos, é um salmo de confiança. Davi conclui o salmo dizendo, espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Esperar é uma atitude de alguém que confia. Só espera quem acredita. Só espera quem confia. Quando Davi diz, espera, ó Israel, no Senhor, ele está dizendo, confia, ó Israel, no Senhor. Acredita, ó Israel, no Senhor. E por que uma confiança absoluta? Porque ele diz, desde agora e para sempre. Não é uma confiança esporádica, não é uma confiança de vez em quando, não é uma confiança quando necessário, é uma confiança absoluta, integral, constante, desde agora e para todo sempre. Davi era o rei de Israel, homem poderoso, homem rico, homem sábio, homem inteligente, poeta, escritor, músico, instrumentista, líder, rei, general de exércitos, guerreiro, herói de guerra. Mas ele não diz, Israel, espera em Davi. Ele não diz, Israel, espera no meu exército. Israel, espera na minha capacidade. Não, ele diz, Israel, espera no Senhor. Queridos, a nossa confiança, ela tem que estar depositada, alicerçada, fixada em Deus. Somente em Deus. Uma confiança absoluta. Uma confiança que não tem espaço para balanço. Uma confiança que não tem espaço para direita ou para esquerda. Uma confiança que é sólida e firme no Senhor. E ao ler este salmo, queridos, eu aprendo que uma confiança absoluta no Senhor, ela implica em algumas ações na nossa vida. Ela implica em algumas mudanças no nosso ser. Uma confiança absoluta em Deus, ela gera em nós, ela produz em nós algumas virtudes. Algumas virtudes necessárias.
Algumas virtudes que devem ser alicerces e fundamentos da nossa vida, da nossa postura, do nosso comportamento, das nossas ações, naquilo que tange nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com o próximo. E a primeira virtude que eu aprendo como necessária, como fundamento para uma confiança absoluta em Deus, é a virtude da humildade. Um coração humilde. Uma confiança absoluta em Deus produz um coração humilde. Vamos repetir juntos? Uma confiança absoluta em Deus produz um coração humilde. Davi diz: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo o meu olhar. O rei de Israel, o herói de batalhas, o mais famoso dos líderes de Israel, o mais destacado entre todos, aquele que as mulheres cantavam que enquanto Saul matou milhares, Davi matou os seus 10 milhares. O poeta, o músico, o instrumentista, o escritor, o homem segundo o coração de Deus, ele se volta para Deus do alto do seu trono e diz: Senhor. Se Deus é o Senhor, ele só pode ser o servo. Ou, numa linguagem mais hebraica, o escravo. Ele está dizendo: Senhor. Ele, enquanto rei, olha para Deus, mas ele não trata Deus como seu igual. Ele não diz: eu, rei de Israel, estou tratando Deus, rei do universo, como meu igual. Ele olha para Deus e ele trata Deus de Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar. Humildade, uma virtude desprezada pelo mundo. Uma virtude desprezada para culturas como a cultura romana, como a cultura babilônica, como a cultura dos povos vizinhos, que entendiam que humildade é a virtude dos fracos, dos frágeis. Mas dentro de uma visão cristã, humildade é a virtude dos fortes, daqueles que têm coragem de reconhecer que são total e completamente dependentes de Deus. Davi tinha todos os motivos para ser um homem orgulhoso, arrogante, soberbo. Se Davi vivesse hoje nos nossos dias, sendo rei, sendo músico, sendo poeta, sendo escritor, sendo herói de guerra, ele teria milhões de seguidores. Seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Facebook. Ele seria um homem extremamente famoso, seria um artista renomado, destacado. E nós sabemos que a maioria dos artistas são arrogantes, são soberbos por natureza. Davi tinha todos os motivos para ser um homem soberbo e arrogante. Um homem que saiu lá de trás da malhada das ovelhas, um menino de uma família pobre, de uma família insignificante, um menino que dentro da própria família não era nem reconhecido pelos próprios pais, que de repente se torna o mais importante líder de Israel. Ele poderia bater no peito e dizer: eu sou o cara, eu cheguei lá, eu conquistei. Mas quando ele chega no alto do seu trono, ele olha para Deus e diz: Senhor, meu coração não é soberbo, eu não tenho um olhar altivo. Querido, se tem um momento onde Davi poderia demonstrar soberba, arrogância, foi quando ele lutou com Golias. Lá no início da sua jornada, quando ele aparece no cenário. O desconhecido Davi, que vai levar queijo para os seus irmãos, parece que é mineiro, vai levar queijo para os seus irmãos, uvas passas, uvas secas,
E ele chega ali e ouve aquele gigante que há 40 dias zombava do exército de Israel, e o exército todo assustado, apavorado, escondido nos antros e nas cavernas. A Bíblia diz que quando o gigante falava, todos se escondiam de medo. E quando Davi ouve aquelas acusações, aquelas ofensas, ele diz: isso está errado, isso está errado. E ele então se voluntaria, e ele então se coloca no campo de batalha, e mesmo aconselhado por Saul a não ir, ele vai, e ele enfrenta Golias. Queridos, aquele era o momento para Davi. Pense, nós estamos em época de eleição. O cara volta com aquela cabeçona. Imagina o tamanho daquela cabeça, mano. Andando no meio daquela planície, um exército de lá, um exército de cá, e Davi no meio daqueles exércitos com a cabeça do gigante, aquele que salvou Israel. Ele poderia bater uma foto e postar nas suas mídias sociais: Davi, o homem que salvou Israel. Cara, teria muitos milhões de seguidores. Mas olha o que diz o texto. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Queridos, Ele não traz glória para si, Ele não traz holofote para si, Ele não sobe no palco e diz: eu salvei Israel. Ele não tira uma foto dizendo: eu libertei Israel. Não, Ele joga todas as luzes para Deus, dizendo: Deus salvou Israel. Toda esta nação vai saber que aqui existe um Deus que reina, que governa. Humildade é isso, queridos. Humildade é dar a Deus a glória que é devida a Deus. Humildade é reconhecer que nós somos apenas servos, apenas instrumentos, e fique feliz com apenas, porque ser instrumento de Deus é a coisa mais preciosa que podemos experimentar nesta vida fútil e banal que vivemos aqui na terra. Não há nada mais precioso do que ser um servo do Deus Altíssimo. Por isso que grandes homens como Billy Graham, quando convidados a serem ministros, chefes de estados, quando convidados a serem embaixadores, eles disseram: eu me rebaixaria de ser um embaixador do reino de Deus para ser um embaixador dos Estados Unidos da América. Queridos, nós somos embaixadores do reino de Deus. Nosso coração tem que se encher de alegria. E nesta alegria se encher desta santa humildade. E como Davi, a gente tem que se curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, não é soberbo o meu coração. Se eu estou aqui, se eu cheguei até aqui, é porque o Senhor foi gracioso para comigo. É como John Piper tem dito: você luta, você trabalha, você se sacrifica, você faz, você se esforça, e no fim você diz: foi tudo graça de Deus. Mas, queridos, a gente aprende aqui uma segunda virtude. Davi não era apenas um homem de coração humilde, que diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar. Ele não apenas trata Deus de Senhor, ele não apenas se reconhece como um servo de Deus, mas em segundo lugar ele diz na continuação: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. A segunda virtude de uma confiança absoluta em Deus é um coração generoso. Generosidade.
Davi está dizendo: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Queridos, prestem atenção. Davi não está dizendo que ele não buscava coisas grandes. Davi não está dizendo que ele não tinha grandes coisas. Leia a biografia de Davi. Leia a história de Davi, começando em Samuel 17. Leia todo o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, livro dos reis, livro das crônicas, e você vai ver que Davi se tornou um dos mais ricos, um dos mais poderosos reis de Israel. Ele tinha grandes coisas, ele tinha grandes coisas intelectuais, ele tinha grandes coisas morais, ele tinha grandes coisas espirituais, ele tinha grandes coisas materiais. Mas ele está dizendo: eu não busco essas coisas para mim. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Queridos, generosidade é a capacidade de lutarmos, nos esforçarmos para que a gente seja o melhor, mas não para trazer glória para nós, não para trazer riqueza para nós, mas é lutarmos para que todas as grandezas que Deus coloque nas nossas mãos glorifiquem a Deus e abençoem a nação. É para isso que Davi vivia. A generosidade de Davi, ela se mostra nessa capacidade de alguém que se torna rei, que se torna poderoso, que se torna rico, que coloca a sua vida constantemente em risco, nas batalhas, dezenas de batalhas que lutou, mas ele faz isso visando a glória de Deus e o bem da sua nação. Todas as vezes que ele vai à guerra, todas as vezes que ele vai à batalha, todas as vezes que ele vai enfrentar o inimigo, ele não está fazendo isso buscando glória pessoal. Ele está fazendo isso para defender a glória do seu Deus. Para que as nações vizinhas não zombem do seu Deus. Ele está fazendo isso para trazer liberdade para o seu povo. Generosidade é essa capacidade de viver para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. Quer ser generoso? Tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus e para o bem do seu próximo. A gente tem alguns exemplos de generosidade na vida de Davi. Quando ele se torna rei, lá no livro de Samuel, nós encontramos o rei dizendo assim: disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Que generosidade, queridos. Esse homem que foi perseguido por Saul de forma inclemente, injusta. Esse homem que por mais de 10 anos fugiu escondido em cavernas e em antros. Agora que ele está no poder, ele pega o neto de Saul e o coloca sentado ao seu lado, comendo da sua mesa, e restitui a ele todas as terras e riquezas de seu avô, Saul. Isso é generosidade, queridos. Essa capacidade de abençoar a vida do outro para a glória de Deus. Uma outra atitude generosa de Davi foi quando ele cuidou dos rebanhos de Nabal. Cuidou dos rebanhos de Nabal. Um homem que ele nem conhecia direito. Mas a Bíblia diz que durante o tempo que os rebanhos estiveram lá no deserto, Davi e seus homens serviram como muro, protegendo e guardando aqueles rebanhos. Um outro exemplo de generosidade foi quando ele
depois de ir à guerra para resgatar suas famílias que foram levados pelos amalequitas, a Bíblia diz que 200 dos homens não conseguiram ir, porque estavam muito cansados, e eles ficaram ali no ribeiro de Besor, ficaram com a bagagem. Davi e 400 homens foram, venceram a batalha, trouxeram suas mulheres, seus filhos, e trouxeram muito despojo. Quando eles chegaram, os homens maus disseram: o despojo é só nosso, vocês 200 peguem suas famílias e vão embora. Davi disse: não, meus irmãos, o mesmo que os 400 vão receber, os 200 que ficaram vão receber também. Mesma medida para todos. Isso é generosidade, queridos. Um homem de um coração generoso, que quando estava para morrer, a Bíblia diz que ele prepara todo o material para a construção do templo. E a Bíblia diz: Davi, do seu próprio tesouro, reservou talentos de ouro, talentos de prata, talentos de bronze, e pedras e especiarias que não dá para contar. O seu próprio tesouro, ele doou tudo para a construção do templo do Senhor. Queridos, generosidade é esta capacidade de você ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor funcionário, o melhor patrão. E você luta, você se esforça, você se sacrifica para ser o melhor, para ter mais. Não para a sua glória, para que Deus seja glorificado e pessoas sejam abençoadas. Isso é generosidade. Mas a gente vai aprender uma terceira virtude. No versículo 2, ele diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Queridos, uma confiança absoluta em Deus, ela produz um coração humilde, ela produz um coração generoso. Em terceiro lugar, ela produz um coração maduro. Maturidade. O que nós temos aqui, queridos, é um exemplo de maturidade. O exemplo usado por Davi da criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe é um exemplo de alguém que já amadureceu. Há duas interpretações para esse versículo. Uma delas dizem da criança ainda que mama, e que porque mama, quando tem fome, chora. E porque tem fome e chora, a mãe vai e dá de mamar. A relação da criança com a mãe é uma relação fome e leite. Leite e fome. Eu tenho fome, eu choro, minha mãe me dá de mamar. E a menina, o menino, o menininho está ali chorando, desesperado, porque está faminto, a barriga está vazia. Então ele começa a chorar, e então a mãe vem, pega aquela criança, traz para si e lhe dá o seio para que ele possa mamar. E ele então chega ali desesperado, mamando, desesperado, e ele vai mamando desesperado. Mas na medida em que ele vai mamando, a barriguinha vai enchendo, ele vai se acalmando. E aí, é engraçado, mas é verdade. Eu vi isso muitas vezes com o Tiagão e Poliano. 15 minutos depois ele fazendo. E ele cai, de barriga cheia. Agora ele está satisfeito. A mãe pega a criança e coloca na cama. Mas a outra interpretação fala daquela criança desmamada, que não mama mais. Aquela criança que já come papinha, come uma fruta amassada, não precisa mais do peito da mãe para matar a sua fome. Mas mesmo assim, de barriga cheia, ela procura os braços da mãe, onde ela se aquieta. E aí a relação desta criança com a mãe não é uma relação fome e leite, leite e fome. É uma relação de amor. É uma relação onde ela tem prazer de estar no colo da mãe. Ela está de barriga cheia. Ela não precisa mais da mãe.
Ela não precisa mais do leite da mãe. Ela poderia estar brincando, fazendo outra coisa qualquer, mas ao invés disso ela vai até a mãe, e ela deita no colo da mãe, e ela se aquieta no colo da mãe, não porque quer comer, não porque está com fome e quer matar a fome, mas agora ela vai até a mãe porque ela tem prazer na relação com a mãe. Durante o tempo de amamentação, eles construíram uma relação de amor, onde agora, sem necessidade, mas por prazer, ela se aquieta nos braços de sua mãe. Davi diz: como essa criança é a minha alma para comigo. Ou seja, queridos, há uma diferença entre buscar a Deus por aquilo que Deus dá e buscar a Deus por aquilo que Deus é. A criança, enquanto mama, ela busca a mãe por aquilo que a mãe dá. A mãe é um objeto de saciedade para ela. Ela precisa do leite da mãe para ser saciada. Mas agora ela já está de barriga cheia. Ela já comeu lá a sopinha, né? Já comeu o mingauzinho. Não precisa mais do leite. Quando ela busca a mãe, ela busca pelo prazer da companhia da mãe. Quando Davi diz assim, a minha alma para comigo, ele está dizendo a minha relação com Deus, não é uma relação de interesse. Eu não busco a Deus por aquilo que Deus pode me dar. Eu busco a Deus por aquilo que Deus é. Eu já estou satisfeito em Deus. Eu já encontrei contentamento em Deus. Eu já encontrei prazer em Deus. E porque Deus satisfez todos os desejos do meu coração, e porque eu não estou mais faminto e nem sedento, eu busco a Deus por esta relação de amor, por esta relação de prazer, que é o fundamento do propósito da nossa existência. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Queridos, isso é maturidade. Maturidade é a gente estar na casa de Deus, é a gente amar a Deus, é a gente buscar a Deus, é a gente cultuar a Deus, é a gente orar a Deus. Não como barganha, não como negócio, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas como resposta por aquilo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Felizmente a gente vive numa sociedade onde as pessoas amam mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Vão até Deus com uma lista de supermercado, só de pedidos. Como que se Deus fosse de fato esse supermercado da fé, onde eu apresento uma lista enorme de petições. Quando você lê as grandes orações dos grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia, você tem adoração, você tem louvor, você tem quebrantamento, você tem poucas petições. Homens maduros, mulheres maduras, que aprenderam a se relacionar com Deus por aquilo que Deus é, e não por aquilo que Deus pode dar. Ele já deu. Eu já estou satisfeito. Eu já tenho Jesus. E como dizia o cântico lá da minha infância, quem tem Jesus, tem tudo. Quem não o tem, não tem nada. Eu já tenho Jesus, não preciso de mais nada. Queridos, uma confiança absoluta em Deus, ela gera um coração maduro. Um coração que aprende a se relacionar com Deus pelo prazer de estar na presença de Deus. Leia os salmos de Davi. A maioria dos salmos, com alguns salmos de lamento, alguns de confissão, a maioria de louvor, de exaltação, de glorificação. E é assim que nós temos que viver. Queridos, essas virtudes são fundamentos para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com o próximo. Eu só posso me relacionar com Deus e com o meu próximo tendo um coração humilde. Eu tenho que tratar Deus como Senhor e tratar meu próximo como meu igual. Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar. Davi olha para cima para falar com Deus e o trata como Senhor. Ele se abaixa, desce do seu trono para falar com o povo e olha olho no olho.
eu trato o meu próximo como meu igual. Eu não sou superior a ele. Eu não olho com arrogância. Eu não olho por cima dos olhos. Humildade é isso, é a capacidade de tratar Deus como Deus e o próximo como meu igual. Generosidade é a capacidade de buscar as melhores coisas, não para mim. Eu sou apenas um instrumento. A glória de Deus é para que Deus seja glorificado e pessoas sejam abençoadas. E um coração maduro, onde a nossa relação com Deus e com as pessoas não é por aquilo que Deus e as pessoas podem nos dar, mas é por aquilo que Deus e as pessoas são. Uma relação de amor, uma relação de carinho, uma relação de prazer, que ainda que a gente não receba nada, a gente tem prazer só na companhia desse Deus e daquela pessoa com quem nós nos relacionamos. Essas virtudes são fundamentos, são alicerces para aquele que quer ter uma confiança absoluta em Deus. Humildade, generosidade e maturidade. Mas é claro que a personagem aqui não é Davi, é Jesus Cristo. Davi é um tipo de Cristo. Davi é um símbolo daquilo que Jesus seria. Queridos, ninguém teve uma confiança mais absoluta em Deus do que Jesus. Não foi Abraão. Abraão teve uma confiança absoluta em Deus, mas a confiança de Abraão estava fundamentada numa verdade: Deus vai restituir. Mesmo que ele morra, Deus vai ressuscitá-lo. Abraão sabia, lá no fundo do seu coração, pela fé, porque ele é o pai da fé, que no momento fatal, Deus o impediria. Por isso que a confiança de Jesus é absoluta e é maior do que de Abraão, porque Deus, o Pai, não impediu que Jesus fosse até a cruz. Quando Isaac era para ser sacrificado, Deus disse basta. Quando Jesus foi sacrificado, Deus virou o rosto. E ele ficou sozinho para entregar a sua vida naquela cruz por mim e por você. E essa confiança absoluta de Jesus em Deus revela essas virtudes. Ninguém foi mais humilde do que Jesus. Ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ninguém, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e em figura de servo foi até a morte, morte de cruz. Ninguém foi mais humilde do que Jesus. Ninguém foi mais generoso do que Jesus. Ele não entregou coisas, ele não doou bens materiais, ele entregou o seu próprio corpo, ele derramou o seu próprio sangue, como expressão da sua generosidade. Ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor de seus amigos. Não, queridos, ninguém foi mais generoso do que Jesus. E ninguém foi mais maduro do que Jesus Cristo. Porque no momento mais doloroso da sua vida, quando ele está gemendo no Getsêmani, quando ele está suando suor como gotas de sangue, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando o Pai diz não, ele continua amando o Pai. Ele continua numa relação de amor com o Pai, porque ele nunca amou o Pai por aquilo que o Pai poderia dar. Ele amou o Pai por aquilo que o Pai era. Uma relação de amor verdadeira. E porque este homem foi totalmente humilde, totalmente generoso e totalmente maduro, ele confiou integralmente nas mãos do Pai, a ponto de entregar-se e morrer, sabendo que o Pai haveria de ressuscitá-lo no terceiro dia. E haveria de levantá-lo e colocá-lo acima de todo nome, para que diante dele se dobrassem todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra.
É desta confiança, queridos, que eu e você precisamos ter. A confiança que Jesus teve. Claro que o exemplo de Abraão é bonito. Claro que o testemunho de Davi é bonito. Mas o nosso modelo é Jesus Cristo. Que Deus nos dê um coração com uma confiança absoluta. E que esta confiança absoluta produza em nós um coração humilde, um coração generoso, um coração maduro. Que o nome de Deus seja glorificado e que vidas que vivem ao nosso derredor sejam abençoadas. Amém.